e a gente vai começar falando sobre o sistema reprodutor masculino, que tem a função de produzir gametas masculinos e o hormônio testosterona. O sistema reprodutor masculino apresenta órgãos externos e internos, sendo eles pênis, saco escrotal, testículo, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, uretra e as glândulas acessórias, que são divididas em três partes: vesículas seminais, próstata e glândulas bulborretrais. Os órgãos externos são dois: o pênis e o saco escrotal. O pênis é responsável pela cópula, formada por tecido erétil envolvido por pele. Esse tecido forma três corpos cilíndricos, sendo dois corpos cavernosos do pênis e um corpo cavernoso da uretra, também chamado de corpo esponjoso. O tecido erétil possibilita a ereção, uma vez que se enche de sangue nesse momento. Na extremidade do pênis, observa uma dilatação, a qual constitui a glande. E no interior do pênis é atravessado pela uretra, estrutura que permite a eliminação do sêmen e também da urina. E já no saco escrotal está localizado os testículos, que ficam suspensos na extremidade do cordão espermático. A localização dos testículos no saco escrotal é importante, pois garante que essas estruturas fiquem em um local com temperatura inferior àquela encontrada no restante do corpo. Já os órgãos internos são divididos em testículo, epidídimo, ducto deferente e ducto ejaculatório, uretra e as glândulas acessórias. O testículo é responsável por produzir o espermatozoide e a testosterona. A testosterona é um hormônio de grande influência no desenvolvimento do corpo do homem, estando relacionada com a diferenciação sexual e o desenvolvimento de características sexuais. A produção de espermatozoides ocorre no túbulo seminíferos e o hormônio é produzido nas células de Leydig. O epidídimo é altamente novelado, onde o espermatozoide adquire mobilidade e se torna móvel. O ducto deferente e o ducto ejaculatório partem de cada epidídimo e encontram o ducto da vesícula seminal, formando o ducto ejaculatório. Esses últimos se abrem na uretra. E as glândulas acessórias, que são divididas em três partes. As vesículas seminais, que produzem uma secreção rica em substâncias importadas para o espermatozoide. A próstata. A próstata produz secreção que é eliminada durante a ejaculação. E as glândulas bulborretrais produzem uma secreção clara que atua como um lubrificante e também neutralizante, retirando qualquer resto de urina que possa ter ficado no canal urinário. Olá, agora iremos abordar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino. Os ovários são considerados gônadas femininas, pois têm a função de desenvolvimento dos ovócitos e a produção de hormônios sexuais femininos, como o estrógeno e a progesterona. Apresentam um formato oval e estão localizados na cavidade pélvica, posteriormente ao ligamento largo do útero, em uma depressão denominada fossa ovárica. A superfície dos ovários se apresenta lisa e brilhante até a puberdade, depois vai gradativamente ficando rugoso devido à expulsão dos ovócitos. As tubas uterinas são dois órgãos tubulares localizados na cavidade pélvica, sendo um direito e o outro esquerdo. Podem se distinguir as seguintes regiões ou segmentos em cada tuba uterina: intramural, que é a parte uterina encontrada na espessura da parede uterina; o istmo, que é a parte próxima do útero; ampola, região que serve como um local de fecundação; e infundíbulo, parte distal, onde é encontrado o ósseo abdominal da tuba uterina. É na ampola da tuba uterina que normalmente ocorre a fecundação. As margens do infundíbulo apresentam projeções semelhantes a uma franja e são denominadas de fímbrias. Após a liberação do ovócito, as tubas são responsáveis pela condução do ovócito para o útero. O útero é um órgão muscular semelhante a uma pera pequena que está localizado na cavidade pélvica, anterior ao reto e posterior à bexiga. O útero fica preso pelos ligamentos largo, redondo e útero sacral. O fundo do útero é a região superior. O corpo é a região mais volumosa, que está localizada entre o fundo e o colo do útero.
O colo é a região inferior e estreita do útero que se divide em duas porções: porção supravaginal do colo e porção vaginal do colo. Com relação à parede uterina, pode-se identificar 3 estratos: perimétrio, miométrio e endométrio. O perimétrio é formado por uma camada serosa, que além de revestir a superfície do útero, também contribui para a formação dos ligamentos, que são fixadores da posição do útero. O miométrio é a camada muscular, onde além de fibras musculares se encontram fibras elásticas e fibras colágenas dispostas em um sistema espiral. O endométrio, por sua vez, é o estrato mucoso que reveste a cavidade do útero, sofre ação hormonal e se modifica durante o ciclo menstrual. Possui estratos, sendo um basal, que é o mais profundo, e o funcional, que é mais superficial. A vagina é considerada o órgão copulador feminino e é um tubo miomembranáceo que superiormente está inserido no contorno da parte média do colo do útero. Apresenta comunicação com o útero através do ósteo uterino. Em sua porção inferior, se abre no vestíbulo da vagina e comunica-se com o meio externo através do ósteo vaginal. As paredes da vagina ficam acopladas, constituindo uma cavidade virtual que só se dilata por ocasião do parto e do ato sexual. O ósteo vaginal representa o orifício de comunicação da vagina com o meio externo. Em algumas mulheres, é parcialmente obliterado pela presença de uma membrana delgada e pouco vascularizada, denominada ímen. A vagina, além de ser considerado o órgão copulador feminino, participa da eliminação da menstruação e serve como canal de parto. A genitália externa, ou vulva, é denominada de pudendo feminino e está localizada no períneo, sendo representada por uma abertura fusiforme formada pelo monte do pubis, lábios maiores do pudendo, lábios menores do pudendo, clitóris, vestíbulo e glândulas vestibulares. Os hormônios produzidos pelo sistema reprodutor feminino, o estrogênio desenvolve as características secundárias femininas. Já a progesterona se eleva na segunda fase do período menstrual após a ovulação. É responsável por preparar o útero para receber o óvulo fecundado e preparar a mama para a produção de leite. Está tão apertado, eu quero sair daqui! Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração.
A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando. E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga!